Sessão. Convidando o vereador Metzel Agra para a leitura do texto bíblico. Bom dia, senhores e senhoras. Livro dos Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Passa a palavra para o secretário para a leitura do expediente. Agora, Monique queria que se reunir com o doutor Marinho, né? Com o procurador. Era uma boa, para ele explicar direito o que ele quer. Hein? Qual? Agite. A gente vai dar quem quiser. Oxê. Não. Não. Eu entendi que era tudo. Hein? Você que é o decano da casa e é um camarada que aqui é corrente bacana. Decano é Orlandino. Mas pelo menos eu acredito numa coisa, nós temos uma unidade de pensamento. Você já existe uma lei. Eu mandei cópia da lei de mototáxi para ele também. Existe uma lei. Aí você manda outra lei. Inclusive, O regulamento, esse regulamento do decano. É. não é decreto, não. Eu estou dizendo um projeto regulamentando a lei, implantando a lei. Modifica todo o entendimento dessa casa. Desde 2007. Olha, essas coisas. A gente está na sessão do expediente, não vai ler para você. Vamos conversar aí. Vamos. Pelo amor de Deus, o homem já foi presidente dessa casa, ele sabe. Eita, a gente está já imprimindo o negócio. O problema é que o procurador não. Você já aprendeu quando saiu da universidade? Ele foi meu professor na universidade, ele sabe. Aí chegou lá, sabe. Desaprendeu. Eleitoral. Aquela subvenção, aquele projeto da subvenção social. Aquilo. E todo projeto não diz o que é. Eu filhei atentamente. Não tem. Tá devolvendo ele também, né? Devolvi tudo. Acaba tão professor. Ele mandou devolver tudo. Não. Nonagésima terceira sessão ordinária de 29 de outubro de 2013. Atas. A 32ª sessão legislativa ordinária de 8 de maio de 2013. A 75ª sessão ordinária de 18 de setembro de 2013. A 59ª sessão legislativa ordinária de 8 de agosto de 2013. A 67ª sessão realizada em 28 de agosto de 2013. A 70ª sessão ordinária de 4 de setembro de 2013, a 72ª, realizada em 11 de setembro de 2013. Correspondência, comunicados. Comunicado 21.6405, 21.6406, 07, 10, 0908, 22.0085, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos financeiros. Eu quero ver isso aí. Eu entendi errado, não? Ofício. Ofício, números 256 e 257, 2013, do senhor Tovar Correia Lima, secretário-chefe do gabinete, encaminhando memorandos a esta casa. 514, 2013, da senhora Elvira Medeiros Camimura, encaminhando documentos relacionados ao TCPAC 0410-2012. 1280, 2013, do senhor Adriano Galdino,
secretário-chefe do governo, encaminhando para o conhecimento ofícios 340/2013 do senhor Geraldo Nobre Cavalcante, secretário municipal de Serviço Urbano, informando atendimento ao ofício dessa casa. 018/2013 do senhor Vicente de Paula, superintendente da STDP, encaminhando cópias de carta consulta concernente ao projeto adequação de corredor exclusivo e semi-exclusivo para ônibus, que envolve artérias, situação na região oeste e sudoeste da nossa cidade. Ofícios 517 a 541 do senhor Márcio de Matos Canielo, secretário de Planejamento, em resposta a vários ofícios dessa casa. 304/2013 do senhor Cássio Cunha Lima, agradecendo ao voto de aplauso. Circular número 003/2013 do senhor Floriano de Paula Mendes Brito Júnior, coordenador do PROCON, convidando-o a participar da reunião do Conselho de Defesa do Consumidor, a ser realizada dia 5 de novembro, a partir das 8h30, no auditório da sede do PROCON Municipal. Projeto de leis 362/2013, do vereador Alexandre Pereira da Silva, estabelece diretrizes para a política municipal de educação alimentar escolar e combate à obesidade e das outras providências. Projeto 363/2013, do vereador Alexandre Pereira da Silva, dispõe sobre a regulamentação da cobrança de taxa de conveniência e custo de entrega pelas empresas prestadoras de serviço de venda de ingressos pela internet ou telefone no município de Campina Grande e outras providências. Projeto 364, do vereador Alexandre Pereira, que dispõe sobre o programa Equilíbrio para crianças e adolescentes em situação de risco receber diagnóstico e tratamento psicossocial para sua reintegração familiar e social e da outras providências. 365/2013, do vereador Alexandre Pereira, que dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches e escolas de ensino fundamental e médio e da outras providências. Isso aqui já existe. Já existe. Eu boto observação aqui. Aí a comissão de justiça é quem. Né? Não, eu boto observação em todos eles. Posso até esquecer de um ou outro, mas todos eles eu vou fazendo e botando observação. Dou minha contribuição, mas não fica a nosso cargo. 365/2013, do vereador Alexandre, que dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo, a disso. 366, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, que denomina de Praça José Paimão das Braga, o logradouro que especifica das providências. 367/2013, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, que institui a Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação no município de Campina Grande, na forma que especifique das outras providências. Arquivos do expediente. Abrindo um pequeno expediente. Pela inscrição, vereador Napoleão Maracajá. Vereador não está presente. Vereador Alexandre Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador amigo Buchada, vereador Miguel, que nesse instante presta atenção e vê que eu estou na tribuna, as pessoas do povo aqui presentes, a imprensa, dizer que a minha vinda essa manhã à tribuna seria muito mais para parabenizar o servidor público e também, em nome desses servidores, o vereador e presidente do Sintab, Napoleão Maracajá, que no dia de ontem inaugurou uma das suas, ou a sua sede social ali no bairro do Catolé, uma belíssima sede. Parabenizar ele pelo trabalho que tem feito, reconhecer na pessoa do vereador Napoleão Maracajá, um companheiro que tem se dedicado à causa e defesa dos servidores públicos municipais. Dizer, Napoleão, e Vossa Excelência está de parabéns. Eu tenho certeza que Vossa Excelência está aí no gabinete
já passou cedinho por aqui, já estive conversando com ele. Dizer que muito ainda falta realmente para que o servidor público, isso no nível geral, seja valorizado, mas muito tem se avançado na questão do servidor público e não poderíamos, em hipótese nenhuma, deixar de, no dia de hoje, dizer que o maior patrimônio que qualquer governo, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal, e eu tenho dito por onde vou, é o servidor público, o vereador Miguel. Então esse deve ser sim valorizado, esse deve ser sim respeitado em todos os seus aspectos e seus direitos. E não trataria de um outro assunto aqui, senão esse no dia de hoje, mas quando da leitura do expediente nessa casa pelo secretário, vereador Pimentel, eu gostaria de pedir tão somente ao vice-presidente da casa e presidente em exercício, que pudesse ouvir aqui, porque aqui, vereador Olímpio, vai uma queixa, e eu diria uma queixa realmente dura a organização dessa casa. Infelizmente, quando se fala em organização dessa casa, parece que a pressão sobe, as coisas não andam bem, e pessoas param até em hospitais. Mas, lido o expediente nessa casa, eu fui indagado pelo vereador e amigo, colega, professor Miguel Rodrigues, de que já há um projeto indentro e aprovado e sancionado pelo Sua Excelência o Prefeito Romero Rodrigues, de autoria do vereador Miguel, que trata justamente da alimentação nas escolas públicas para os jovens e adolescentes, prevenindo as crianças de num dia chegar a ter a questão da obesidade. Eu tenho algo me deixa assim, indignado e estarrecido, porque se essa casa tivesse um sistema informatizado, que nós soubéssemos os que são as leis que já tem aprovada e sancionada, não precisaria eu perder tempo, teoricamente, entre parênteses, a questão tempo, e não é perder tempo, legislar ou tratar de assuntos importantes. Mas se essa casa fosse organizada e tivesse um sistema de informática organizado, não precisaria eu ser procurado pelo professor Miguel para me dizer que já existe uma lei. Desorganização dessa casa. Desorganização. Isso tem que ser organizado, não pode uma casa do povo, onde tem 23 homens eleitos pelo povo, legitimamente, desorganizada. E aí, não adianta vir para mim dizer que assuntos dessa natureza se trata no Salão Azul, se trata é para as pessoas saberem, a imprensa, que existe desorganização aqui, que precisa ser chamado feito à ordem. Vamos deixar de jogar as coisas debaixo do tapete. Vamos deixar de tapinha nas costas para agradar A ou B. Não precisaria, Vossa Excelência, ter que vir me dizer que já existe, porque eu não teria colocado a lei. Eu não teria feito isso. Eu espero que um dia, mais um dia, quem sabe, numa cidade lá do outro lado do oceano, vereador Olímpio Oliveira, esse tipo de coisa aqui se corrija. Se corrija. Porque não adianta a gente aqui fazer leis que não são cumpridas, ou não adianta alguém achar que até eu estou plagiando a lei do professor Miguel. Infelizmente é uma realidade nessa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre. Ainda pela inscrição, vereador Meto Zelago. Bom dia, amigos vereadores, pessoal da imprensa, assessores e população de uma forma geral aqui presente. Senhor presidente, eu viria a essa tribuna com outra motivação, vereador Joia. Mas eu não sou muito chegado a dizer que eu faço parte de uma casa desorganizada. Eu prefiro dar a mão à palmatória e dizer que não é a casa, não é Jailma, não é a equipe de funcionários dessa casa que tem desorganização, não.
Eu queria dizer que a assessoria também é falha de gabinetes de vereadores. A gente tem um sistema de intranet, vereador Murilo, que tranquilamente você pode ter acesso aos projetos. Eu estou em segundo mandato, vereador Alexandre. Em nenhum momento apresentei qualquer projeto repetitivo. Porque quando vem um projeto meu, eu mando checar. É checado nessa casa. Essa casa tem arquivo. Essa casa tem história. Aqui não é casa de noca de maneira alguma. Eu discordo de qualquer cidadão que queira transformar ou queira dizer que nós estamos plantados ou sentados numa casa de noca, porque não é de maneira alguma. Essa casa merece respeito. Essa casa tem que ser respeitada. Essa casa está mostrando sobre todos os seus artifícios. E eu não sou dessa mesa diretora, não. A defesa caberia à mesa diretora. Mas me senti atingido porque eu não faço parte, e nem nunca fiz, de qualquer casa de noca ou de qualquer casa desorganizada, não. Essa casa tem seus méritos, essa casa tem sua organização, essa casa tem sua vivência e essa casa tem sua resposta à população. Não é para menos, vereador Miguel, que está aqui a população vindo dessa casa. Não é para menos, vereador Murilo e vereador Bruno, que essa casa é clamada, inclusive, pela própria imprensa. Será que vamos deixar, mais uma vez, cairmos a desdenho do cidadão? A sermos chamados de vagabundo? A sermos chamados de quem ganha sem ter o que fazer? De maneira alguma. Se houve plágio, como diz o colega vereador, me desculpe o termo, vereador Alexandre, mas eu não acho que é plágio, não. Houve alguma falha? Houve. Mas procure nos anais da casa, que os anais da casa têm a resposta em relação a seus projetos. Qualquer vereador pode procurar Jailma, pode procurar o sistema arcaico. Aí eu concordo com Vossa Excelência. Arcaico de informática. Mas que na intranet ainda funciona, você ainda tem condições de saber e de descobrir quais projetos de leis foram aprovados. Está aí como exemplo o vereador Olímpio Oliveira, quando o executivo traz um projeto para cá de mototáxi, eu fui o primeiro a levantar e dizer, não, o projeto já tem. Está aí o vereador Pimentel, que muitas vezes não precisa nem de computador, é a própria máquina ambulante e que sabe quais são os projetos aprovados ou não. Então vamos tentar elevar essa casa, vamos tentar melhorar essa casa, agora sem fazer autocrítica direta dessa casa. Eu acho que se existe falha, se existem problemas, existe um meio, e não é salão azul, nem é reunião reservada, nem é reunião secreta, não. É reunião às claras para a gente discutir. Não adianta estar levando, pelo menos é o costume que eu tenho, é a educação que meus pais me deram. Problema de casa se resolve em casa, não se leva à praça. É só, senhor presidente. Vereador, tem as explicações pessoais, mas como eu- já é de costume nessa casa, eu pela fui- ordem. Seja bem. Eu fui citado e eu volto a afirmar e reafirmar, então mudo o que eu disse na tribuna, não tira um tio. Primeiro, não disse a casa era de Noca, está registrado. Não disse. Segundo, eu não subo a tribuna para fazer média quando vejo gente, ou eu tenho o meu discurso aqui e depois mudo ali. Quando eu digo que as coisas aqui querem se resolver no Salão Azul, eu não volto atrás. Estou dizendo aqui a mais pura verdade. Essa é a minha opinião. Agora, que existe desorganização, eu vou negar isso? Não nego. Não volto atrás das minhas palavras em nenhum momento. Faltei com respeito à casa. Coloco como desorganização porque existe desorganização e a maioria que acha isso agora não tem a coragem de ir e dizer o que eu estou dizendo. Essa é a grande verdade. Eu digo e reafirmo. Estamos desorganizados, estamos aquém daquilo que deveríamos ser, por ser uma cidade tão grande, com 23 vereadores e há uma Câmara desorganizada como é a nossa. Não retiro o que eu disse. Por quê? Porque existem vários aspectos que precisam ser mudados e que não são. Não, ainda pela inscrição do pequeno expediente, vereador Olímpio Oliveira, na tribuna. Só dizer uma coisa, vereador Alexandre, eu acho que a casa, dentro dos meios que existem nessa casa, está procurando sempre se organizar, procurando fazer seu trabalho dentro da... Temos servidores aqui que se esforçam muito, mas realmente temos problemas. Nós temos problemas com a questão do sistema, que é um pouco defasado, que não é um sistema barato, não é um sistema fácil de se adquirir. Eu acho que a mesa dessa casa, a direção dessa casa deveria se organizar para produzir esse sistema o mais rápido possível. Mas eu acho também que o sistema intranet pode dar mais um pouco de trabalho, mas ele é possível detectar os projetos que estão dando entrada. Eu acho que não acusar os funcionários dessa casa atualmente que estão em trabalho de desorganização, acho que é um pouco demais, porque tem que ter um pouco, porque o pessoal trabalha muito. Tem gente aqui que trabalha dioturnamente para tentar, com as ferramentas que tem nessa casa, conseguir o que for.
mas assim, mas faz humanamente o possível a obter o nível que você quer através de informatização com o sistema e com o equipamento que vocês têm hoje. Eu acho que os servidores dessa casa estão de parabéns pelo trabalho que executa dentro dos limites que tem em suas mãos. Vereador Olímpio, estou, pela ordem, vereador Antônio Márcio Pimentel, enquanto o vereador Olímpio se... Eu quero... Essa casa está implantando ainda e já vem avançando muito nessa questão. Não é brincadeira, são 100 anos de casa sem uma memória. Sem uma memória. E nós estamos implantando esse sistema já há algum tempo e não é fácil. Eu tenho certeza que após terminar, esse próprio sistema não vai ainda estar ao ponto que todos nós queríamos que estivesse. Mas já dá hoje para você fazer consultas no sistema que temos hoje. É claro que essa digitalização das leis, não é? E não é só você digitalizar a lei. Você tem que dar ao sistema, no mínimo, um tópico para você poder ter o acesso, não é? E isso não é fácil. Isso demanda muito tempo. Quer dizer, depois de 100 anos, essa casa está fazendo isso. Então não é fácil, não é? Tem coisas que acontecem ainda aqui que não está no sistema, que eu me lembro, às vezes. E que não está no sistema. Ou às vezes está, e está com o tópico que deveria ser outro. Claro que o sistema, eu tenho certeza, não é? Pela evolução, quando terminar de digitalizar todo o histórico dessa casa, nós vamos ainda ter problemas? Vai sim. Vai. Porque, de forma, é um programa que é feito por homens. E nós somos falhos e vai acontecer. Agora, já dá, quem quiser, já dá para acessar. Dá para acessar muita coisa já. Muita coisa. Ô Jair, desde quando já tem? Sim, no acesso desde de 2013 para 10 anos para trás já tem. Nós temos praticamente 10 anos já digitalizados. Nós estamos vindo ao contrário. Porque senão você pode se perder no tempo. De 2013, 10 anos para trás, nós já estamos digitalizados. 10 anos de história dessa casa. É evidente que para chegar aos 100 anos... 1947, né? A documentação é 1947. Isso demanda tempo, não é? Tempo, trabalho. É um processo difícil, custoso, que vai demandar muito tempo ainda. Para você ter todo o histórico dessa casa digitalizado. Mais 10 anos, os últimos 10 anos dessa casa já está digitalizado. Vereador Olímpio Oliveira, ainda pela pequena expediente. Senhor presidente, tem uma campanha do Ministério Público que nos sugere contar até 10. Conte até 10 antes de pensar em cometer algum ato de violência. Eu tenho contado aqui até 1000. Estou contando, desde que começou essa discussão, eu estou contando até 1000. Já vou em 1314. Para ter o cuidado, ter o zelo de não falar o que eu estou com vontade de falar. Eu estou me sustentando. Porque essa discussão que foi aberta aqui a respeito de autoria de projeto e tal, eu tenho sido penalizado nisso. Né? Primeira situação, projeto do Executivo estabelecendo gratuidade para os surdos. Lei de autoria minha, que deveria ter sido cumprida.
Mas o prefeito precisava de uma lei para chamar de sua. Aí ele mandou um projeto desconsiderando a minha lei e criando aquilo que já estava criado. Eu espero, eu estou contando até 1000, já vou em 1000, quase 1400. Eu espero que essa casa não deixe que isso aqui venha tramitar mais uma vez nesta casa. Ainda bem que recolheram todos os projetos. Projeto de lei 337, que cria e regulamenta as praças para mototáxi. Já é lei de autoria do vereador Olímpio Oliveira. Lei 5.211. Se a gente não tivesse entendimento, Miguel Rodrigues, de que por trás de Miguel Rodrigues existe um ser humano que tem sangue, nervos, e que pulsa em emoção, e que é um ser humano com a sua individualidade, com a sua particularidade, que tem amigos que torcem por você, que tem uma família que te ama. Cada um que chega aqui, ele não fica despido disso. Nós temos sentimentos, nós temos uma história, nós temos uma biografia e uma luta. Paciência. Vamos respeitar a história, o trabalho. Vamos respeitar as horas indormidas de alguém que passa uma noite, não para copiar projetos, mas para fazer um projeto com todo cuidado, com todo zelo. Eu hoje estou apresentando um projeto desta casa que me levou 6 meses de estudo. 6 meses de estudo. Projeto 370, que dispõe sobre a gratuidade nos transportes coletivos públicos e urbanos para os idosos comprovadamente carentes, compreendidos na faixa etária de 60 a 65 anos de idade. 6 meses de estudo. E quando você vai estudar, você aprende. Aqui nessa casa sempre se disse: projeto que gera despesa para o executivo não pode ser de iniciativa de vereador. E eu sempre tive essa regra como certa, como válida. Desde 2007 que isso caiu. É pacificado no Supremo Tribunal Federal. Vereador, a gente tem que ter amor pelo que a gente faz, porque senão se coloca um guiso no nosso pescoço e a gente fica dizendo: é assim mesmo, eu não sirvo para nada, eu não tenho força para nada. A gente pode muito. A gente tem uma prerrogativa fantástica, que é ampla, não é números clausos, ela é ampla. Você pode legislar tudo que é de interesse local. Tudo que é de interesse local você pode legislar. Você só não pode legislar naquilo que está inserido lá no artigo 61 da Constituição Federal. E eu gostaria, Pimentel, somente de ler, para encerrar, aquilo que é hoje pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e que diz muito a respeito daquilo que a gente faz aqui e que vê morrer. Você trabalha 5 meses num projeto, gera expectativa e, de repente, o projeto é vetado. A ação direta de inconstitucionalidade, artigo 1º, 2º, 3º da Lei 50, de 25/5 de 2004, do Estado de Amazonas. Teste de maternidade e paternidade, realização gratuita. Escuta bem, Pimentel. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da administração pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei
que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação de iniciativa parlamentar estão previstas em inúmeros cláusulas no artigo 61 da Constituição Federal. Matérias, a gente não pode legislar, matérias relativas ao funcionamento da administração pública, aí a gente não pode, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Aí a gente não pode. O resto pode. Então os assuntos que eu iria tratar mais delicados, em respeito a esta casa, eu peço uma reunião de bancada, uma reunião de líder de bancada. Nós precisamos respeitar a história dessa casa. Ou então dizer que tudo que foi produzido não tem valor nenhum. Começa hoje. Aqui tem uma história. E essa história ela precisa ser respeitada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Olímpio Oliveira. Encerrando o pequeno expediente. Abrindo o grande expediente, vereador Napoleão Maracajá. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, profissionais da imprensa, alguns poucos aqui presentes, assessores, internautas mundo afora, cidadãos, colegas servidores, saudando mais uma vez os servidores pela passagem do dia de ontem, embora sejamos forçados a reconhecer que não temos muito o que comemorar, ou quase não temos a comemorar. Agradecer ao colega vereador Alexandre pelo reconhecimento público da importante obra entregue ontem pelo Sintab aos seus associados, nesses 149 anos da história da emancipação do nosso município. Os servidores não tinham até então uma área de lazer própria. Ricardo, você que esteve lá ontem com sua família, é testemunha da grandiosidade, da ousadia daquela obra e uma demonstração clara de que quando se quer fazer, quando se tem gestão, quando se tem compromisso, quando se tem respeito, mesmo com poucas condições, é possível se fazer muito. Viva a luta dos servidores! Parafraseando aqui Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Apesar dos gestores que nos ignoram, burramente nos ignoram, amanhã há de ser um outro dia. Aos servidores da saúde, desenganados pela implementação do seu plano de cargos, expressamente desenganados pela própria secretária, só resta-nos a luta, o bom combate, civilizado, respeitoso, mas acima de tudo, com audácia e coragem. Devemos nos manter na trincheira do bom combate, independente de quem seja o gestor de plantão. Eles vêm e passam, como o vento levou. Mas, meus amigos, rapidamente, nos 10 minutos que me são assegurados, eu quero retomar aqui, se fosse possível contar
com o silêncio dos nobres colegas vereadores, eu seria imensamente grato. Dias atrás, eu trouxe a essa tribuna uma denúncia de que a merenda das creches em Campina Grande foi feita até terça-feira passada em um caminhão baú apropriado para carregar cavalos. E no dia que eu tive que me ausentar, atropelando todas as regras regimentais, trouxeram aqui a diretora e alguns servidores da escola Nezinha Cunha Lima para fazer o contraponto. Eu só lamentei porque foi na minha ausência. Em nenhum momento, este que vos fala fez alguma fala direcionada à direção da escola. Absolutamente. A minha crítica, ela tem nome. E eu as faço publicamente, como sempre fiz. A culpa da merenda da pré-escola Nezinha Cunha Lima ter chegado em caminhão baú não é da direção da escola, é do prefeito Romero Rodrigues, que é o responsável por isso. É o nosso chefe maior. Como ia eu fazer uma crítica a uma simples diretora? Até porque a atribuição das merendas da escola, das creches, melhor dizendo, não é de atribuição das diretoras das creches. É de responsabilidade do município. Então quero reafirmar a denúncia que fiz. Se o problema foi resolvido, palmas para o empresário que teve a humildade de estar aqui nesta casa, falando comigo, dando explicações, e nos assegurando que isso não ia se repetir. Palmas para aqueles que tentaram resolver o problema, sem ser preciso desqualificar a denúncia. E de forma traiçoeira, me chamar de leviano. Mas, meus amigos, eu reafirmei a denúncia, estou reafirmando. Espero que tenha sido resolvido. Esse é o nosso objetivo, tão somente. Mas hoje nós trazemos aqui uma outra denúncia. E eu não tenho culpa, vereador Galego, se no meu gabinete tem um calhambaço de denúncias, vereador Miguel Rodrigues, e que muitas a gente dispensa porque elas fogem, vereador Lafite, das nossas atribuições, mas eu não tenho culpa e fico feliz por isso, porque se as pessoas nos procuram, Ricardo, para fazer essas denúncias, é porque sabem que nós as faremos, desde que é devidamente comprovada com respaldo da verdade. Eu quero saber o que vão dizer aqueles que blindam o governo sobre esta que eu vou fazer aqui agora. Sheila Cristina, Raquel Pereira, Nathalie Freire, Maurílio Costa. Por favor, fiquem de pé. Esses cidadãos aqui, porque agora é preciso desconstruir o ditado que diz: mate a cobra e mostre o pau. Quem garante que a cobra está morta? É preciso matar a cobra e mostrar a cobra morta. Falta um cidadão. Sheila, esses cidadãos aqui foram demitidos pela Secretaria de Saúde porque
participaram de uma assembleia como acompanhantes, participaram de um movimento na Praça da Bandeira para reivindicar salários atrasados e usaram das redes sociais numa comunidade fechada, ainda que não fosse. Nós não estamos sob o signo do AI-5 para reclamar dos salários atrasados. Estão aqui, demitidos. No ato de covardia, de ditadura, de desrespeito. O que dirão aqueles que vão defender o governo agora diante dessas provas? Me chamarão de levianos? Me chamarão de novo de leviano? Que as minhas denúncias são levianas? Crime deles. Crime que cometeram. Participar de um movimento na Praça da Bandeira, onde nem falaram, quem falou fui eu, em nome deles. Ou porque usaram das redes sociais para fazer um apelo pelo salário atrasado. Que cidade é essa? Que governo é este? Que demite um pai de família porque reclamou seu salário atrasado. Ressuscitando Martinho Luther King, o que assusta não é o grito dos perversos, é o silêncio dos homens bons. Pela inscrição no grande expediente, vereador Antônio Nelson Pimentel. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz aqui a essa tribuna hoje é uma preocupação que nós temos e que as pessoas não estão entendendo muito bem. Esse recadastramento da Justiça Eleitoral, que eu, o vereador Nelson, o vereador Lafite e o vereador Sargento Regis, Estou entendendo. Não estou entendendo, não dá para ouvir aqui não. Eu pensei que a galeria tinha caído. Fiquei até com susto. Mas, pois bem. Eu, o vereador Nelson, o vereador Lafite, o vereador Sargento Regis, estivemos em João Pessoa falando com o presidente do TRE e ele atendeu de prontamente. Abriu aqui atrás da Câmara, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde tem internet de qualidade, e que vai atender as pessoas que vêm para o terminal. E também em Bodocongó, na UEPB, que vai atender toda aquela área. O que nos preocupa, Lula, não é a questão de você não fazer o título e não votar ou deixar de votar. A questão é outra, bem mais grave. A questão, por exemplo, as pessoas que não fizeram o recadastramento, que tem uma Bolsa Família, vai ser cancelado. Mas não sou eu que estou dizendo não, minha filha. Espera aí, entenda. Eu estou preocupado que as pessoas acham que é só não votar. Não é. Por exemplo, se você for fazer um vestibular, não faz. A questão é a implicação de você não ter hoje. Que eu acho que você, se é uma democracia, você deveria votar quem quisesse. Você deveria ter a identidade e votar. O problema é que a nossa preocupação é que depois que for cancelado, vereador Napoleão, o cidadão está prejudicado. E ele não está sabendo disso. A propaganda não esclarece. Por exemplo, que se você não for cancelado seu título,
Se você tiver uma pensão, você deixa de receber. E aí? Um jovem de 18 anos for fazer vestibular, não tiver com título, não faz. E aí? Então, eu acho que a propaganda eleitoral, a justiça eleitoral devia colocar isso para a população. Porque depois de março, vai criar sérios problemas para aquelas pessoas que não recadastraram Lula. Foi por isso que essa casa, aliás, todos os vereadores concordaram com isso, fizeram o requerimento ao TRE, e nós fomos, a minha diretora com alguns vereadores, fomos preocupados. Não com o recadastramento, mas pelas pessoas, pelas causas que vai causar prejuízo ao cidadão que não fizer. E eu acho que todos os meios de comunicação deveriam se integrar. Os programas de rádio, televisão, jornal, devia se integrar e fazer esse alerta. Porque tem pessoas que estão pensando apenas dizer, não, se não der, tudo bem. Não é assim. Essa é a nossa preocupação. Eu escuto o vereador Metzelar. Vereador presidente, Uma parte, vereador Metzelar. Vereador Pimentel, eu agradeço a parte. Eu só tenho a sintetizar o parabéns a Vossa Excelência. Evidentemente, a comissão de vereadores que foi com essa preocupação. Infelizmente, nós temos que ter essa preocupação quando ficamos na obrigação ainda de votar. Se nós tivéssemos um país numa plenitude de democracia, que desse direito ao cidadão de escolher votar ou não votar, não ter obrigatoriedade e não atrelar a essa obrigatoriedade questões como Bolsa Família, até vinculação de emprego. Porque se você hoje não votar, você não pode fazer concurso público. Então, infelizmente, a gente vive de uma pseudo-democracia. Se nós tivéssemos uma democracia em plenitude, nós não teríamos essas situações de hoje. É só, obrigado pela parte. Obrigado, vereador. É exatamente essa a minha preocupação. Que os meios de comunicação e a própria propaganda da Justiça Eleitoral não está passando para a população essa problemática. Não é? Então, depois de março, muita gente que está recebendo pensão, muita gente que vai fazer vestibular, muita gente que vai deixar de receber o Bolsa Família, e assim por diante, porque vincularam ao título. Por exemplo, o cartão do SUS. Você não pode tirar o cartão do SUS se não tiver o título eleitoral. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não é? A grande revolução na questão, né, da questão eleitoral era deixar para a população dizer se quer votar ou não. Porque hoje muita gente é obrigado a votar nulo, a votar branco, porque não quer votar em ninguém, não acredita mais em ninguém. Então, eu acho que a questão eleitoral, os deputados federais e senadores deveriam tirar essas vinculações. Não é possível. Porque tem muita... A minha preocupação, a preocupação eu sei, de todos os vereadores aqui, é porque há uma vinculação e a população não sabe. Há essa vinculação. Se você não tiver o título, você não faz vestibular. Se você não tiver o título, não recebe pensão. Se você não tiver o título, não recebe bolsa. Isso é um absurdo. Você é obrigado a ter um título. Eu acho que vota quem quer. Vota quem quer. Eu acho que o maior... Hein? Pois é. A CCJ aprovou o voto facultativo. Mas é preciso desvincular esse documento das correlações com outros programas que existem no governo federal. Quer dizer, é um absurdo você não receber uma pensão, ou do governo federal, municipal, estadual, porque você não tem um título. Isso é um absurdo. Você não pode fazer o cartão do SUS, que é direito do cidadão, se você não tiver o título. É um absurdo. Então, a minha preocupação primeira é fazer com que, já que não tem isso em lei, é fazer com que eu apelo para os jornalistas que cobrem os trabalhos dessa casa,
né, para o próprio Tribunal Regional Eleitoral, que fale isso para a população, que diga isso para a população, porque fica apenas na observação do povo de que assim não der para fazer o título, eu não vou votar, não quero votar mesmo, e sem saber que vai criar um problema muito grande para a pessoa, para o cidadão, não ter esse título recadastrado. Então foi por isso que nós somos de João Pessoa, conseguimos descentralizar esse recadastramento, dando condições de atender, em média, 1.500 pessoas dia, não é? Para que as pessoas não sejam prejudicadas. Essa é a nossa intenção. Porque eu acho, e que eu estou dizendo, que esse país devia realmente ser um país democrático, abrir essas questões. Vota quem quer. Você deveria ter o direito de dizer, eu não quero votar, pronto. E nós não temos esse direito. Por isso, nossa preocupação. Se alguém não entendeu, desculpe, eu não ser mais claro do que eu gostaria de ser. Muito obrigado. Encerrando o grande expediente, passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura das atas. Também não não. O povo vai... Eu fico engraçado. Eu acho engraçado. A ata da 32ª Sessão Legislativa de 8 de maio de 2013. A ata da 59ª Sessão Legislativa realizada em 8 de agosto de 2013. A ata da 77ª Sessão realizada em 28 de agosto de 2013. Ata da 70ª Sessão Ordinária, realizada em 4 de setembro. Ata da 72ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de setembro. E a 75ª Sessão Legislativa Ordinária, de 18 de setembro de 2013. Em discussão as atas. Não havendo ninguém queira discutir, em votação. Para as comissões que aprovam, aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, aproveitando a presença do presidente Nelson Gomes Filho, Está falando contigo. aproveitando a presença do presidente Nelson Gomes Filho, eu gostaria de requerer a realização de uma reunião com as lideranças de bancada. Tivemos algumas mudanças na composição das bancadas aqui na casa, e eu acho salutar que nós tenhamos uma reunião para que nós possamos definir algumas questões, né, que devem ser tratadas no lugar próprio, não em plenário. Então eu gostaria que Vossa Excelência agendasse essa reunião. Vereador Nelson. Presidente Nelson Gomes. Colega vereador Olímpio Oliveira, irei sim marcar o mais rápido possível, talvez hoje ainda, e farei comunicado às lideranças, para que possamos talvez realizar ainda essa semana. Okay, obrigado. Fala para o secretário para a leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, que requer voto de aplauso ao Tribunal de Justiça do Estado pela criação do Complexo Judiciário da Infância e da Juventude, um reflexo dos 122 anos de visão voltada para o social. Requerimento ainda do vereador Bruno Cunha Lima, que requer voto de congratulações pelo aniversário do ilustre corregedor do TCE, Fernando Catão. Ainda do vereador Bruno Cunha Lima, que requer voto de congratulações pelo aniversário do secretário Manelo do Gério. Ainda do vereador Bruno, que requer ao Poder Executivo, através de órgão competente, ação conjunta para estabelecimento do plano de ordenamento e capacitação empreendedora das atividades econômicas dos novos conjuntos habitacionais de Campina Grande.
Requer ainda ao Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Correios, cadastramento das ruas do Conjunto Habitacional Glória 1. Já foi cadastrado. Inclusive tem o CEP. Requerimento ainda do doutor vereador Bruno Quelimo, que requer ao Poder Executivo, através de órgãos competentes, estudos técnicos para a elaboração do plano diretor do transporte e mobilidade urbana sustentável. Requer ainda desta casa registro de afastamento para fins de tratamento médico da líder de bancada, vereador Ivone do Gero, conforme atestado em anexo. Esse aqui é separado. Em discussão, requerimento do vereador Bruno Cunha Lima. Cadastramento. Senhor presidente. Para discutir, vereador Tomás Pimentel. Não, é só para lembrar o seguinte. Na realidade, o Conjunto Glória foi um trabalho de mais ou menos uns 2 anos. E conseguiu cadastrar as ruas. O que falta é os Correios atender essa comunidade. Assim como o Correio não atende inúmeras comunidades aqui em Campina Grande, bairros inteiros. E não tem. Por exemplo, os Cuitéis, passamos 3 anos, tudo que foi requerido pelo Correio foi feito nos Cuitéis. Foi colocado os CEPs, o ordenamento das casas. O Correio começou a enviar carta e agora não está mais. Eu estou dizendo, nós precisamos, não é só o vereador Pimentel que já fez esse pedido, todos os vereadores, fazer um movimento para que o Correio escute essa casa. O que não pode é o Glória não receber, não ter o seu endereçamento postal, não recebendo carta no local, assim como o Velame, Colina do Oeste, são tantos, Belo Monte, são inúmeros locais que o Correio e acabou-se. Isso é um absurdo um negócio desse. E tem o CEP. E pior, você envia uma carta, você paga, não é barato, não é barato. Não é? Hoje o Correio é uma das taxas mais caras que existe, é dos Correios. Você paga, leva a carta, o Correio recebe, Olímpio, lhe engana, porque já sabe que não vai levar a carta, poderia entregar de volta. Quer dizer, você paga ao Correio para ele não enviar. Isso é um crime. E está passando despercebidamente. Há muitos anos. Há muitos anos. Para discutir, vereador Lafite. É enriquecimento ilícito. Nobre vereador Antônio Pimentel, acredito que há mais de 60 dias foi aprovado um requerimento nosso, solicitando aqui para esta casa a presença da direção da empresa de Correios e Telégrafos, a AECT, para uma sessão pública para discutirmos esse problema, essa problemática. Isso foi devido também, Miguel Rodrigues, em uma das nossas sessões do gabinete itinerante do vereador Lafite, feito ali no sítio Rafael e no sítio Porteira de Pedra, onde foi uma das suas reivindicações em uma das nossas sessões do gabinete itinerante do vereador Lafite. Então, a casa, presidente Nelson, precisa marcar esta sessão pública para podermos cobrarmos e discutirmos esta problemática da distribuição de correspondências em nossa cidade, não só no sítio Rafael, Porteira de Pedra, como também em todos os demais bairros de nossa cidade. Era só isso, agradeço pela parte. Ainda para discutir, vereador Olímpio Oliveira. Não, ele ficou de marca, ele está recebendo, ele vai analisar os erros. Vereador Olímpio, só se inscreveu para discutir? Não. Só para reforçar o que o vereador Pimentel dizia antes, né? Essa questão desse estelionato praticado pelos Correios em Campina Grande. Pimentel, e o que é pior, Pimentel, é que se você for, por exemplo, no Glória, né, um bairro imenso como Glória,
você vai ser indagado pelos moradores o seguinte: cartas nós não recebemos, mas a conta de água e a conta de luz não falta no final do mês. Quer dizer, o correio não encontra a casa para entregar a carta, mas encontra para entregar a conta, né? Então, nós já discutimos isso aqui várias vezes. Eu acho que está mais do que na hora de chamar a gerência dos Correios a esta casa para que nós possamos exercitar uma cobrança mais incisiva. Muito obrigado. Não havendo quem queira discutir, em votação, requerimento do vereador Bruno Cunha Lima. Permanece como estão os que aprovam. Aprovado por unanimidade. 10h30, encerramos o expediente. Não havendo ordem do dia. Explicações pessoais. Vereador Napoleão e Olímpio Oliveira. Vereador Napoleão, vai usar o da palavra explicações pessoais, não abre mão. Vereador Olímpio Oliveira, o segundo inscrito nas explicações pessoais. Senhor presidente, as palavras iniciais são de solidariedade a esse grupo de trabalhadores da vigilância ambiental que procura este poder para clamar, para pedir socorro, né? Porque não se entende um governo que se autodenomina de governo da inovação com métodos e práticas tão antigas. Você querer mostrar um gesto de força para sufocar o grito dos oprimidos, cortando a cabeça de alguns tantos, isso é governo de inovação nada, isso é pensamento medieval, retrógrado, ultrapassado. Quer dizer que é para você trabalhar sem receber salário e ficar calado? Quer dizer que você... Eu tenho recebido essas informações e eu tenho ficado estarrecido. De pessoas que foram acometidas de acidente vascular cerebral, não suportando a pressão dos cobradores, pessoas que estão há 3 meses sem receber o salário. E não são os salários que estão atrasados da gestão anterior, já são pessoas contratadas por esta gestão. E o mínimo que esta casa poderia fazer era não fazer ouvido de mercador nesta hora. O mínimo que esta casa deveria fazer nós temos aqui uma meia dúzia de pais de família, de mães de família, que foram demitidos pela Prefeitura Municipal de Campina Grande e que batem a porta desta casa para denunciar isso. E será que irão retornar para casa sem escutar desta casa sequer uma palavra de alento? De dizer, olha, este poder, através das suas comissões, eu creio que nesta casa tem uma comissão de defesa do servidor. Nós vamos sim investigar, averiguar, intermediar,
para que essa tragédia não aconteça na vida de pelo menos meia dúzia de cidadãos campinenses a quem prometemos defender desta casa. Eu fiquei estarrecido depois da denúncia do vereador Napoleão, do silêncio que se tomou nesta casa. É como que se fosse uma coisa banal. Minha gente, tu imagina, você que tem o seu planejamento, você que depende daquele dinheirinho, mesmo que sendo pouco no final do mês, as prestações agendadas, cumprindo com as suas obrigações, fazendo o seu labor, e de repente chegar, você está demitido. E a gente escuta isso como uma coisa normal. Eu não quero permanecer nesta casa mais um dia, se esse tipo de insensibilidade bater na minha vida. Fui governo, defendi governo aqui durante muito tempo. Mas se eu não podia ser a favor, contra eu não ficava. Se eu não podia ajudar, não me chamassem para prejudicar. Eu vou continuar ali sentado, esperando que esta casa dê uma resposta para esses cidadãos campinenses. 4 cidadãos que vieram a esta casa atrás de uma resposta. Ficar ali, esperando. Não havendo mais inscritos explicações pessoais, encerramos a presente sessão. Convidamos a todos para a sessão de amanhã. Não, explicações pessoais. Tá, não, velho. Tá, não. Encerra a presente sessão. Convidamos a todos para a sessão de amanhã. Muito obrigado a todos.